Hoje vamos falar de higiene do sono. Cada vez mais o sono é preciso porque ele é estruturante na nossa vida. Mas, antes do Covid-19, já nós tínhamos mau sono e com o Covid-19 isto veio tudo agravar. Aqui hoje o que interessa é nós sabermos como é que nós conseguimos fazer uma boa higiene do sono para recuperarmos algum sono, porque neste momento também há pessoas de férias, não é? Se vocês não conseguirem recuperar o vosso sono nas férias, mais difícil será recuperá-lo quando vocês estão no trabalho, não é? Por isso, vamos aqui primeiro desconstruir o que é uma higiene do sono. Primeiro, vamos começar pelo sono, não é? Para que serve o sono? Ora, o sono é um descanso que o corpo precisa. Por isso, nós não somos máquinas. Há quem pense que o é, mas não o somos. É necessário ao nosso relaxamento. Por isso, quem não dorme não está relaxado, está sempre tenso em termos físicos. E o sono, na prática, é uma imersão. Ora, nós quando fechamos os olhos e vamos dormir, ficamos imersos em nós. As horas ideais, segundo estudos científicos, já foram 8, mas agora são 7. Por isso, 7 horas é o tempo ideal de sono contínuo. Por isso, há pessoas que dizem, eu durmo 8, 9 horas. Pois, mas dormem acordado hora a hora ou de ir à casa de banho de 2 em 2 horas. Né? Isso não é um bom sono. Por isso, um bom sono é um sono contínuo, é um sono escuro, por isso um sono de noite, e é um sono sem nada ao lado que nos impeça de ir ao sono mais profundo. Porque eu também já vou dizer quais são as fases dos sonos. O que é que se recupera em termos de sono? A melatonina, que e o hormônio, que são é algo biológico que o nosso corpo precisa para relaxar e se regenerar. Porque nós, durante o sono, a nossa memória é regenerada. As nossas emoções acabam por ser atenuadas e muitas vezes nós podemos acordar chateados e acordar bem, não estando chateados. Quer dizer que o sono teve alguma influência nas nossas emoções. Como a falta de sono tem influência nas nossas emoções. Quem tem falta de sono anda mais cansado, mais irritado, geralmente é mais agressivo porque não ouve tão bem, por isso não percebe. A pessoa não está a 100%. Ora, se eu não percebo a mensagem, muitas vezes posso ou confundir ou não entender o que me dizem, às vezes até ordens básicas, não é? Mas como nós não as entendemos, não as percebemos, somos agressivos. Geralmente o ser humano acha que a melhor defesa é o ataque. Por isso, o que é que acontece quando nós não dormimos? Né? Por isso, a maioria de nós tem um mau sono. O que é que nos acontece? Temos um mau raciocínio. Por isso, uma pessoa que dorme e uma pessoa que não dorme não tem o mesmo tipo de raciocínio. Isto não tem nada a ver com inteligência, tem a ver com como está estruturado o nosso pensamento para nós podermos depois também decidir bem. Há pessoas mais organizadas que outras. Realmente a irritabilidade e a agressividade, como eu disse. Não ouvimos e não percebemos o que nos dizem, não é? A memória tem logo um grande impacto. Pessoas que durante a vida adulta têm maus sonos, independentemente das razões, mas têm maus sonos e não fazem a prevenção, por isso não vão tratar-se, são mais prováveis de ter, por exemplo, em idosos, Alzheimer. Porque a memória vai-se degradando e o corpo fica mais propenso a esquecer. E a partir daí depois tem uma má terceira idade. As pessoas sem sono ficam mais descoordenadas, mesmo fisicamente, porque a pessoa não tem o descanso que precisava de ter e o corpo em si reflete isso no ato, na motricidade fina, por exemplo, escrever, ou mesmo o caminhar, o correr. As pessoas que não dormem têm, por exemplo, muitas tonturas, têm um zumbido no ouvido, porque isto tudo são sinais do corpo que nos está a dar para nós dormirmos melhor. Só que nós somos teimosos. Isto tem um grande impacto na saúde, não é?
As pessoas que têm mau sono têm probabilidade de ter mais problemas cardiovasculares, têm problemas mais de obesidade, porque quanto mais tempo estão acordados e sem nada para fazer, acabam depois muitas vezes por comer por passar tempo. Ou também podem emagrecer muito. Por isso, há aqui os extremos. Há um envelhecimento precoce. E depois, o não dormir aumenta os vícios, porque para já temos mais tempo acordados, e o grande vício das redes sociais. Os jogos nas redes sociais, o próprio jogo online, a pessoa vive mais num mundo de mentira, porque a rede social proporciona isso, né? E isto está a construir a pessoa. Há pessoas que estão 5, 10, 15 anos a dormir mal, por isso estão há 5, 10, 15 anos com estes vícios. As pessoas têm que fazer uma higiene do sono para acabarem com estes vícios, porque hoje em dia, a nível de psicologia, o vício, neste caso a adição do jogo, já é uma patologia, já é uma perturbação que é alvo de intervenção. E os nossos adolescentes já estão a sentir tudo isso, por isso eles são os próximos adultos, não é? Por isso, aqui o que é necessário nós vermos? Vamos desconstruir o sono. Por isso, o sono tem 4 fases. Se nós percebermos as fases do sono, nós sabemos onde é que estamos a errar. Ora, vamos lá. Por isso, a primeira fase do sono dura à volta de 10 minutos. Por isso, nós começamos a respirar. Nós estamos deitados, ou numa outra posição, mas deitados é a melhor posição. A nossa respiração começa a abrandar, sentimos-nos mais sonolentos, temos aquela sensação de afundar, de estarmos a cair. Ainda é a fase em que nós sentimos o olho a fechar, por isso nós estamos a fechar o olho e depois abrimos. Muitas vezes nós damos conta disso quando estamos nas redes sociais ou a ler ou a ver filmes, não é? Nós estamos quase a irmos e de repente, como o nosso cérebro está alerta com o que estamos a fazer, abre os olhos, não é? Tenta contrariar o fecho do olho. Os músculos ainda não relaxaram nesta fase e a nossa audição ainda está muito sensível, por isso aqui os sons muito altos ou os sons muito baixos têm interferência nesta nossa fase de sono. Depois vem a fase número 2, que dura mais ou menos 20 minutos e aqui o corpo já está relaxado. A mente está ainda atenta ao barulho e ao movimento. Por isso é que é muito contraproducente os pais, por exemplo, deixarem os filhos a dormir, ou há muitos adultos também que o fazem, com as televisões acesas, sem som, mas as televisões acesas. Ou os telemóveis sem sons, mas com as luzes ou as vibrações. Tudo isto, o nosso cérebro está atento. Esta é uma fase em que, por exemplo, que o Covid-19 influenciou muito nesta fase, porque nós estamos ansiosos, com medos, e então o nosso sono não é profundo, porque estamos preocupados. Depois vem a fase 3. Esta fase 3 é a fase do sono profundo. Esta é a fase que as pessoas não estão a atingir. Isto, quanto mais tempo durar esta fase, melhor. Os músculos já estão completamente relaxados. O corpo já está menos sensível aos barulhos, aos movimentos e até mesmo ao toque. Por isso nós já estamos num sono profundo, já estamos desligados. A mente já está desligada. Aqui não se sonha. É quando o corpo faz a reparação e o reset emocional. Por isso, o problema é que nós, neste momento, há muita gente que não está a atingir esta fase 3, porque fica-se na fase 2 ou passa para a fase 4, que é esta que eu vou dizer a seguir, que dura mais ou menos 10 minutos e é a última fase do sono. Os nossos olhos estão fechados, mas movimentam-se, por isso nós vemos as nossas pálpebras a mexer, o nosso batimento cardíaco volta a aumentar. É nesta fase que existem sonhos ou o sonambulismo. Há muita gente que é sonâmbula e é nesta fase. Por isso, isto são as 4 fases. Um sono saudável das 7 horas seria a fase 1, a fase 2, a fase 3 e a fase 4. Ora, estas fases, o que está a acontecer é que muita gente está a passar da fase 1 para a fase 4, ou da fase 1 para a fase 2, e não sai daqui, não vai à fase 3. Claro que à fase 3, como é que vai lá? Pelo cansaço. Ora, quando uma pessoa está 1, 2, 3 meses sem dormir, o corpo depois começa-se a fechar e a pessoa tem que dormir, cai para o lado. Por isso não é um sono recuperador, é um sono por cansaço.
Aqui nós vemos muito isto em algumas profissões, por exemplo, nas profissões dos professores, que têm muito mau sono durante as aulas e tentam, por exemplo, nos períodos de férias recuperar. Ora, não conseguem recuperar em 15 dias ou um mês o que andaram meses a contrariar. Por isso, aqui o que é necessário é, nem todas as pessoas podem ter um bom sono, mas se todas as pessoas fizerem a higiene do sono, há mais probabilidades de terem um bom sono. Porquê é que eu digo que nem todas as pessoas têm um bom sono? Porque há muita gente que está drogada, anda na farmacologia. Ora, todos os químicos ou nos quebram, por isso aquilo não é dormir, a pessoa cai para o lado, né? Apaga, ou não nos deixa dormir, porque os efeitos secundários muitas vezes são os suores, a pessoa ficar quente, ficar com frios, a ter fome, dar mais vontade de ir à casa de banho. Tudo isto acaba por impactar no tempo de sono. Ponham uma coisa na vossa cabeça porque é importante. A maior parte das pessoas que estão a ver estes meus vídeos são adultos, não é? Os adultos podem aprender. Aprender o que é? É ouvir uma coisa e fazê-la. Porque o problema é que as pessoas ouvem, concordam, mas depois não fazem, não é? Agora, ouçam o que eu vou dizer. Só há duas formas de relaxar o corpo. Ou cansando, através dos exercícios físicos, por isso, independentemente do exercício, desde o andar até aos exercícios cardio mais puxados, musculação, atletas profissionais, por isso, exercício. Aqui eu incluo também a sexualidade, o sexo ou a masturbação. Porque em termos de efeitos do orgasmo, as consequências são exatamente como uma ação cardiovascular. Cardio, nos exercícios. Por isso, nós só podemos relaxar cansando o corpo ou drogando. Só há estas duas opções. Exercício ou drogas. Aqui as drogas eu ponho as drogas leves, as drogas duras e os medicamentos. Qualquer químico, desde uma aspirina até a um Valium, tudo é químico. É algo que o nosso corpo não precisa. Foi o tempo e nós que não cuidámos de nós o tempo suficiente para estarmos a 100%. Então, vamos aos médicos e, claro, a indústria farmacêutica adora quanto mais pessoas e mais multidões houverem drogadas, melhores, não é? Muitos artigos de medicina, alguns médicos investigadores dizem que as farmacêuticas não estão no mercado dos medicamentos para curar, estão na fase dos medicamentos para prolongar as doenças, porque aí é que está o lucro. Por isso, quem diz assim, eu tomei um medicamento e aquilo fez milagres, não fez milagres, resolveu um problema pontual que tinha, não é? Mas se continuar com o medicamento durante muito tempo, resolve umas coisas, mas é-nos prejudicial em outras. Por isso, há muita coisa para fazer antes de chegar à farmacologia. Por isso, o que é necessário é as pessoas deixarem de ser preguiçosas, deixarem de estar nos seus padrões e hábitos de não cuidarem de si, porque isto é um hábito, não é? Há aquelas pessoas que têm o hábito de cuidar muito de si e há aquelas pessoas que não cuidam de si. Por isso, na prática, andam aí e quando têm um problema, vai uma droga para dentro para resolver o problema momentaneamente, porque a origem do problema não foi resolvida. Por isso, é importante nós vermos nestas fases do sono onde é que nós estamos a errar. Porque se vocês tiverem um sono de 7 horas, mas com muitos sonhos, vocês estão sempre na fase 4 ou na fase 1. Não estão no sono profundo. Na fase do sono profundo, nós não sonhamos, estamos completamente desligados. É aqui que nós sentimos. Ora, isto não é a mesma coisa que dizer que as pessoas dizem, eu não sonho, então tenho um bom sono. Não. Porque pode estar a não ter sonhos, por isso os sonhos é nós revivermos o dia ou o passado. Por isso, há pessoas que são mais insensíveis ou têm pior memória, por isso não guardam tantas recordações, então não as vivem, né? E depois existem as pessoas que sonham muito, porque são as pessoas que por exemplo, as pessoas muito idealistas, pois estão sempre na idealização, querem sempre coisas que não conseguem atingir, sonham muito, porque estão a repetir o padrão no sono do que estão a repetir durante o dia, acordados, não é? Eu quero aquilo, não consigo, mas no sonho se calhar consigo, porque o sonho é sonho, não é a realidade. Aqui vamos agora dizer o que é prejudicial ao sono. Uma higiene do sono,
o que é que prejudica? Por isso, os estados de saúde. Por isso, as pessoas que não estejam bem de saúde prejudicam o sono. Por isso, nas partes físicas, as pessoas podem ter doenças, estarem a recuperar de uma operação, terem dores, que podem ser fortes ou crónicas. Isto vai-lhes prejudicar o sono em si. Depois temos o lado emocional da saúde, né? As pessoas que estão com depressões, com fobias. Fobias é ansiedades localizadas, né? Há muita gente neste momento com fobias. Fobias de tocar, fobias de ver gente, fobias de sair à rua. São antecipações de situações que ainda não aconteceram, mas deixam as pessoas ansiosas. As pessoas mais isoladas e que sofrem mais solidão têm maus sonos. As pessoas que têm muitas ansiedades têm maus sonos e as pessoas que têm muitos medos têm maus sonos. As pessoas vítimas de agressores têm sonos muito má qualidade, porque na prática elas nunca vão ao sono profundo, estão sempre no sono de alerta, porque têm sempre medo que volte a acontecer uma agressão. O que é que nos pode prejudicar no sono? Por isso, se vocês decidirem assim, eu quero durante uma semana fazer uma higiene do sono e dormir, o que é que nós temos que retirar? Porque para fazer uma higiene do sono nós temos que retirar padrões que fazemos no dia-a-dia e muitas vezes não nos apercebemos que eles são prejudiciais para o nosso sono. Ora, eu vou dizer aqui alguns. Olha, sons. Pessoas que durmam a ouvir música, adormeçam a ouvir música, ou que morem, por exemplo, perto de aeroportos, perto de estações de comboio, em que ciclicamente existem sons. Isto atrapalha e prejudica o sono. O ronco da outra pessoa é algo que perturba muito o nosso sono. Muita gente revê-se aqui nesta situação. Por isso o que tem que fazer é, parceiro ou parceira, porque isto aqui é algo que é igual nos 2 anos, isto tem que ir resolver este problema, porque quem dorme e ronca, muitas vezes não se ouve, mas quem não ronca, ouve sempre quem ronca. As pessoas que falam a dormir também prejudicam aquelas pessoas que querem dormir. Os maus cheiros é algo também que prejudica o nosso sono. As insónias, claro, né? As insónias são provocadas por muita coisa, ou por medicamentos, ou por as noitadas a ver televisão, filmes, ou estarem nas redes sociais, ou estarem a ler livros ou revistas que vos ative, e os maus horários. Se vocês viverem com parceiros que vocês vão para a cama e eles só vão passar 2 horas, eles vão-vos acordar. Se tiverem com parceiros que se levantam muito cedo, vocês estão a dormir e eles acordam-vos. Se viverem com parceiros que têm, trabalham por turnos, ora, tudo isto é mau para o nosso sono. Aqui o que é necessário também é vermos que o nosso sono é muito permeável a conflitos. Se nós temos chatices ou zangas ou não falamos com alguém, familiares, amigos, no trabalho, ou mesmo com desconhecidos, que são estes tais que estão nas redes sociais, que isto são amigos, estão ali, mas não são amigos. Por isso, qualquer conflito, nós vamos para a cama e vamos ter um mau sono, porque não estamos em paz. As expectativas é algo também que nos tira um mau sono. Por isso, se nós amanhã temos uma reunião importante, se amanhã temos que dar uma má notícia ou uma boa notícia a alguém, algo que nos ative, nós vamos ter uma menor qualidade de sono. As perdas, não é? Quando uma pessoa é abandonada por alguém numa relação ou perde alguém numa morte, isto impacta no nosso sono. As agressões, por isso as vítimas têm uma má qualidade de sono. Os traumas, pessoas que têm traumas de crianças, sejam sustos, violações, algo que marcou a pessoa, isto produz um mau sono. Aqui também a tecnologia. Cada vez mais vemos que a tecnologia é amiga do sono. Aliás, ela trabalha 24 horas por dia para isso mesmo, não é? Porque já há um grande mercado de pessoas que está acordado de noite nos chats ou a trocar mensagens ou a ver notícias sempre mais. Porque mesmo quando põem lá os cãezinhos, os gatinhos, é porque foram abandonados ou foram atropelados ou alguém lhes fez mal, não é? Porque é fofinho. E isto vai acumulando em nós. Por isso, aqui o que é necessário é nós também prevenirmos. Pessoas que bebam muito, fumem muito, tomem medicamentos, tomem drogas, são pessoas que têm maus sonos. Por isso, para haver uma boa higiene de sono, tem que reduzir este lado, que são aditivos que nos ativam, certo?
Agora, também vamos falar do que é que potencia o nosso sono, não é? Olha, o exercício físico, como eu disse, não é? O sexo ou a masturbação. A respiração. Exercícios de respiração profunda oxigenam o nosso corpo e relaxam-nos. Né? Nós termos uma boa alimentação que nos permita ir todos os dias à casa de banho. A nível de intestino, nós não acumularmos. Isto é algo que nos ajuda a um bom sono. Estar em paz, por isso, termos tudo resolvido com as pessoas ou temos expectativas de resolvermos as coisas a bem. Isto também nos dá uma paz de espírito. Né? O contexto. Boa temperatura, não ter sons, não ter muitas luzes, tudo isto é um contexto que proporciona um bom sono. A organização do dia seguinte é muito importante, se vocês a conseguirem fazer no dia anterior, tipo a preparar a vossa agenda, a vossa mala, a vossa roupa, tomarem banho no dia anterior, porque isto são coisas que nós fazemos e vamos dormir descansados. Quem deixa isto para o dia seguinte, muitas vezes acorda, porque ainda depois tem que ir tomar banho, tem que fazer a mala, tem que ver a roupa, e isto causa stresses que vão acumulando. E, claro, gostar de nós, né? Ter uma boa autoestima, haver uma aceitação da nossa pessoa e, se nós vimos que temos alguma coisa errada, mudarmos, evoluirmos. Né? É necessário nós cuidarmos do nosso sono porque cada vez mais o contexto vai piorar. A pandemia não passou, vai demorar a passar. Quando passar isto, depois das vacinas, que vão demorar ainda muito tempo, muita gente não vai ter acesso às vacinas, e quem não tiver acesso às vacinas vai continuar com as mesmas fobias, medos e ansiedades que tem agora. Por isso, vejam que neste momento começa a ser consensual a ordem dos psicólogos dizer que a saúde mental está em perigo, a ordem dos médicos a dizerem que a saúde mental é a próxima pandemia, a Direção-Geral de Saúde e o Governo a dizer que vão apostar num plano de saúde mental. Tudo está a seguir indicadores que as pessoas não estão bem. Por isso, é necessário nós prevenirmos. Ora, aqui está. Nós o que temos que fazer é uma higiene do sono. É fácil de fazer? Não. Muitas pessoas vão fazê-lo? Não. Se as pessoas fizerem, vão passar a dormir melhor? Provavelmente. Nada é garantido. Se vocês fizerem tudo isto e depois o vosso sono não melhorar, é porque vocês têm outro tipo de problemas. Por isso, peçam ajuda. Por isso, sem sono, nós somos menos. Ponham isso na cabeça. Nós somos menos.